Michel Temer, ex-presidente do Brasil, foi solto. E por incrível que pareça, ainda bem, pelo bem da nossa democracia. Fala galera, beleza? Também tô legal, tranquilo de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio. E antes de qualquer coisa, eu já quero pedir, por favor, se você gosta do que eu falo, gosta de manter sempre se atualizado com geografia, geopolítica, política, atualidades, enfim, tudo que é necessário para você se manter sempre em dia, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo e vamos fazer o nosso canal aqui crescer bastante, viu? Conto muito com a ajuda de vocês e agradeço também pela marca de 10 mil inscritos. Sensacional, galera. Vocês são, ó, sensacionais pra mim, de verdade. Belezinha? Bom, hoje nós temos um tema bastante difícil para tratar e bastante polêmico também, que é a soltura do ex-presidente Michel Temer. E por que difícil e polêmico? Porque ele meio que assim, vai ser um vídeo meio que do contra, mas vocês vão entender o sentido da coisa, tá? É óbvio que se você perguntar pra mim, por exemplo, ô Ricardo, você acha que o Michel Temer é corrupto? Eu vou falar com todas as letras, sim. Aliás, acho que isso já estava assim, mais que nítido desde quando ele foi presidente, vice-presidente da Dilma, quando ele assumiu a presidência. Acho que ninguém no Brasil duvidava, né, que ele fosse um cara corrupto. Era mais que nítido que ele estava envolvido em vários escândalos de corrupção, no Porto de Santos, na questão, por exemplo, da construção da usina de Angra 3, no Rio de Janeiro, enfim. O Michel Temer é um cara corrupto, aparentemente corrupto. Disso a eu aprovar uma prisão sem uma efetiva comprovação de que merecesse aquela prisão, são coisas completamente diferentes. A gente tem hoje um processo acontecendo no Brasil que é um processo muito perigoso, que é a politização do nosso poder judiciário. Ou seja, os nossos juízes, eles estão trabalhando muito com a questão da opinião pública. Então a gente tem, por exemplo, a Operação Lava Jato, que começou lá com o Sérgio Moro e tal, não com ele, né, mas ele foi um dos principais nomes. Galera, foi muito bom, assim, digamos, pra população em geral. A população em geral adorou que políticos como Eduardo Cunha, como Lula, né, foram presos. Só que durante aquele processo, por mais que você possa ter ali algumas contravenções, né? O processo foi muito mais rápido do que em outros casos, tal. Galera, convenhamos que seguiu todos os ritos constitucionais. O Lula, ele foi condenado em primeira instância, aí depois ele foi condenado em segunda instância, ele se tornou réu, né, por conta primeiro do caso do Triplex, depois do sítio de Atibaia. Então todos os ritos constitucionais eles foram seguidos. E aí, por mais que a oposição venha com que foi golpe, não sei o que lá, é um discurso meio fraco, né? Esse discurso, por quê? Porque, galera, vários juízes passou por uma série de processos e realmente condenaram Lula. Então, ou você acha que todo o poder judiciário é corrupto, ou você compra um discurso aí que o Lula foi preso, né, por conta de um colúnio todo gigantesco, uma teoria da conspiração. É completamente diferente do caso do Michel Temer, tá? O Michel Temer, a gente sabe que a Lava Jato ela estava meio em xeque. O nosso STF não gosta da Lava Jato, isso é mais que nítido. E a gente teve um duro golpe, por exemplo, com o Rodrigo Maia não aprovando o pacote de crime do Sérgio Moro, pelo menos não para esse primeiro semestre. Então, meio que assim, para tentar jogar pra política, a gente teve o juiz lá no Rio de Janeiro decretando a prisão do Michel Temer. Essa prisão, ela foi feita com base em inquéritos, com base em probabilidades. Ou seja, havia suspeita que o Michel Temer, e eu realmente acredito que sim, tá? Que ele tenha desviado ali ao longo da sua carreira mais de 1,8 bilhão de reais, que dá aproximadamente 200 mil reais por dia ao longo de 40 anos. Ou seja, é muita grana que o cara tá envolvido ali, e eu realmente acho que ele é corrupto. Mas tudo isso com base assim, olha só, há a probabilidade de ele estar influenciando em decisões, há a probabilidade de ele estar interferindo nas investigações, há a probabilidade de, galera, a justiça, ela não pode trabalhar dessa maneira. Ele efetivamente foi o que anunciou o desembargador da TRF4 hoje, da segunda instância, que ele nem é mais presidente. Então esses casos de corrupção, por exemplo, eles não podem mais causar nenhum tipo de dano à população brasileira porque ele não está mais exercendo a sua função. Ou seja, não oferece mais um risco hoje. Então o que deveria ser feito? Ele deveria primeiro ter se tornado réu, aí depois ele ter sido julgado em primeira instância, julgado em segunda instância, e aí provavelmente, como eu acho que ele é culpado e a justiça vai achar todos os motivos para ele ser culpado, aí sim ele finalmente ser preso. Agora, fazer uma prisão arbitrária, uma prisão preventiva, sem nenhum tipo de razão para isso, por mais que eu seja favorável à prisão no futuro do Michel Temer, eu sou contra a justiça ficar fazendo politicagem, ficar jogando pra torcida, ficar mexendo com a opinião pública. Ou seja, prendemos o Temer. E agora vai lá e solta? Não, mas olha, estão soltando o Temer. Brasil, o país da impunidade. Percebe? Como se o cara que mandou prender o Temer, sem nenhum tipo de prova, por enquanto, adquirida, com base em suposições que eu acho que realmente são verdade, são fidedignas, mas não é isso que está em jogo, a justiça, ela tem que se basear em fatos,
fatos, ela tem que se basear na lei. Galera, a justiça, se a gente pegar lá em Brasília a Vênus, por exemplo, né, que representa ali a justiça é cega. A justiça não pode ter opinião. A justiça tem que respeitar, tem que fazer cumprir o que se está na Constituição. A justiça é o único poder, por exemplo, que não é político. Ninguém vota, por exemplo, num juiz. Por quê? Porque o juiz, ele não tem que ter apoio popular. O juiz, ele não tem que mexer com as massas. O juiz tem que fazer a Constituição ser seguida. A gente já teve, por exemplo, um duro golpe na questão, por exemplo, do Sérgio Moro, quando o Sérgio Moro ele aceitou ser ministro da Justiça do Bolsonaro. E não porque eu acho que ele não tem os méritos para isso, galera, de verdade, não sou nenhum especialista em advocacia, em direito para saber, mas para aquela galera que ficava defendendo que o Sérgio Moro só tinha feito, que eu não acho, tá? Mas que ele só tinha feito as investigações do Lula tal, porque ele queria uma politização do discurso, ele queria prender o Lula para sair das eleições. Cara, convenhamos, é um prato cheio, percebe? Para tentar politizar a Lava Jato. E essa prisão preventiva do Temer vem de encontro a isso. E esse tipo de discurso, olha como ele é perigoso. Porque ele vai fazer com que outros políticos também aleguem, olha, eu tô sendo preso de maneira injusta. Assim como o Michel Temer também foi, de maneira preventiva completamente injusta. E aí a Lava Jato, ela pode começar a perder uma certa moralidade por conta de prisões arbitrárias e que tentam jogar pra mídia, como foram feitas dessa vez com o Michel Temer. Então, galera, ainda bem que o Michel Temer foi solto. Pelo bem da nossa democracia, pelo bem da nossa justiça. Porque a gente não pode voltar pra barbárie. Eu acho que o cara é culpado, então sem nem julgar eu já vou prender ele porque é merecido, porque a população não gosta dele, porque ele saiu com 3% de aprovação. Um discurso muito fácil de falar aqui pra vocês, olha, o Michel Temer foi solto, sou contra a corrupção, temos que prender o Temer. Mas esse não é o discurso correto. Por quê? Porque senão eu estaria passando por cima do Estado Democrático de Direito. E eu, como defensor da democracia, não acredito que a justiça tem que ser feita com base em raivinha de pessoas. Hoje foi com o Temer. Talvez amanhã possa ser, por exemplo, com um cara que você goste. E aí, você vai apoiar essa decisão também? Acho que não, né? Beleza? Então a justiça tá aí para ser cega e respeitar todos os ritos constitucionais. Belezinha, galera? Deu pra entender? Então tá, galera, espero que o Temer seja aí sim investigado e preso e pague tudo que ele deve, né? Porque com certeza não posso afirmar isso, mas acho com quase toda certeza que ele é sim corrupto e espero que finalmente, quando seja aprovado, ele pague todos os delitos que ele cometeu aí ao longo desses anos, ok? Então tá, galera, é isso aí. Beijos, abraço e tchau. Até o próximo vídeo. Falou!